Ei, respira fundo. O dia começou. Mas antes de tudo, tira um minutinho agora só pra você e pra Deus. Entra no ar. Manhã de Fé. O seu programa de todas as manhãs. Programa Manhã de Fé com Frei Renan. Aqui na sua Rádio Cidade. Bom dia, programa Manhã de Fé, juntos na graça de Deus, para acolher sempre a vontade de Deus na nossa vida. Gente, o que a gente precisa fazer é a vontade de Deus. Frei, como é que a gente descobre a vontade de Deus? Como é que eu vou descobrir a vontade de Deus? Na oração. Sem oração, a gente quer fazer só a nossa vontade. A gente erra tanto, a gente bate a cabeça, a gente finda escorregando, falhando tanto. Por isso que a gente precisa fazer a vontade de Deus. E na oração, orar, se colocar na presença dEle, pedir o seu direcionamento, como nós estamos fazendo todas as manhãs, na manhã de fé. E o Senhor, ilumina-me, Senhor, mostra-me o caminho. Senhor, mostra o caminho para nós hoje. Aquele coração que está aí apertado, cheio de dúvidas, está precisando de um direcionamento, está precisando de uma luz. Seja a luz agora, Jesus, a esse coração. Dê o direcionamento, Senhor. Mostra. Qual o caminho percorrer? Qual a decisão tomar? Jesus, tu tudo podes, nós cremos. Senhor, é o nosso aniversariante deste dia, você que está feliz porque está celebrando o dom da sua vida, que Deus te abençoe agora poderosamente. Nesta quarta-feira, dia de bênção, dia de graça, da presença do Senhor, que Deus te abençoe. Você que quer rezar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, entrega agora, coloca nas mãos do Senhor, reza com fé. Acredita, porque o Senhor é por nós e Ele tudo pode. Não perca, todos os dias estamos juntos, segunda a sexta, 7 da manhã aqui na Rádio Cidade. Deus nos chamou para trazermos essa palavra de consolo, palavra de conforto e, sobretudo, gente, especialmente, palavra de direcionamento. Nós estamos sendo direcionados pelo Senhor todas as manhãs, que é a sua palavra que nos direciona. Por isso, seja muito bem-vindo. Esse programa não é meu, esse programa é meu, mas esse programa é seu, esse programa é nosso. O programa Manhã de Fé é o nosso programa para fortalecermos a nossa fé. Vamos orar neste momento? Vamos nos colocar na presença de Deus. Pai querido, Pai amado, quarta-feira, mais uma semana estamos vivendo. Quantas graças já vividas, quantos desafios enfrentados, superados, quantas coisas ainda virão. Senhor, nós nos apresentamos a Ti. Senhor, nós nos entregamos a Ti, nos consagramos a Ti. Pedimos a Tua bênção, Jesus. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua luz, pedimos o Teu direcionamento. Nós precisamos do Teu direcionamento, necessitamos do Teu direcionamento, que não seja o nosso querer, que não seja a nossa vontade simplesmente, mas que Tu possas trabalhar no nosso querer, que Tu possas trabalhar na nossa vontade. Por isso nós nos abrimos neste momento. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo aí trabalhar neste momento. Aquilo que você acha que já está certo, você já colocou o ponto final, o ultimato, é a certeza. Talvez o Espírito Santo quer trabalhar ali. Talvez aquilo que está como decisão tomada está errado. Apresenta ao Senhor agora essa pessoa que já tomou uma decisão, mas tomou sozinho. Precisa agora entregar ao Espírito Santo para que seja uma decisão tomada na fé, no Espírito Santo. Coloca para Jesus, entrega para Jesus. Obrigado, Senhor, pelos corações que estão conosco neste momento, te acolhendo, te recebendo, te amando também através desta palavra, desta oração, deste programa. Bendito seja, Jesus, porque estás acolhendo cada um de nós, exaltado, adorado, glorificado o Teu santo nome. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir hoje o Santo Evangelho, São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50.
Um tempo de paz. Palavra amiga. Oração e esperança. Para você que precisa recomeçar. Para você que só quer agradecer. Essa é a sua pausa sagrada. Manhã de Fé. Porque todo dia merece começar com o coração em Deus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele falou muito, falou a multidões. Quantas pessoas ali sedentas de ouvir o Senhor ouviam Jesus. Muitos acolhiam, muitos buscavam realmente viver aquilo que estavam ouvindo, ou seja, buscavam mudar de vida, buscavam a conversão. E de repente, Jesus estava ali falando a uma multidão. Diz a palavra que sua mãe, seus irmãos estavam lá fora e procuravam falar com Jesus. É importante neste momento fazer um pouquinho de exegese bíblica e deixar muito claro para nós. A mãe de Jesus, nós conhecemos, Maria, Nossa Senhora, a mãe que concebeu por obra e graça do Espírito Santo, Jesus, o nosso Salvador. E a palavra fala dos irmãos de Jesus. Quando a palavra fala dos irmãos de Jesus, vindo da tradução dos originais, a palavra está falando dos parentes de Jesus. No tempo bíblico, de quando a Bíblia foi escrita, não existia uma palavra que designasse cada parentesco. Então a palavra irmãos, ela traduz os parentes de Jesus. Então ali estava Nossa Senhora com parentes de Jesus, porque Maria, sua mãe, não teve outros filhos. Maria, antes, durante e depois da encarnação de Jesus, não teve filho algum. Então, são os parentes de Jesus que ali estavam, procurando falar com ele. Foram até Jesus e disseram: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo." Jesus perguntou: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" Parece que Jesus está sendo um pouco rude, né? Um pouco grosseiro. Imagina, falar uma coisa dessa com a própria mãe. Então Jesus está sendo mal educado com a sua mãe. É isso que ele está nos ensinando? Claro que não, calma. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus, ele quer aqui dar e deixar um ensinamento muito importante, que serve, que serve para todos nós. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus está dizendo para nós, o mais importante, gente, no âmbito da fé, da conversão, da acolhida de Jesus, não são os laços de grau parentesco, mas é o que nos une. Somos todos irmãos pela fé em Cristo Jesus. Então, meus parentes, meus familiares não podem ter mais valor, serem mais valiosos, mais abençoados, porque são meus parentes, são do meu sangue. Mas o que vai fazer que realmente haja a bênção, seja mais abençoado, é a comunhão espiritual em torno da palavra de Deus. É o ser cristãos. Estendeu as mãos e disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe." Então, fazer a vontade do Pai, acolher a palavra, isso nos torna irmãos, família.
Está vendo que vai muito mais além de um laço sanguíneo? Muito mais além, gente. Então aqui Jesus não está sendo grosseiro, não está sendo mal educado com a sua mãe, com os seus parentes, mas Jesus não está privilegiando, podemos assim dizer, porque é da família. Está acima daquela multidão, de todos aqueles que estavam ali ouvindo a palavra. Ele está dizendo, não, somos todos família, somos todos irmãos, e quem ouve a palavra e a põe em prática faz parte dessa grande família. Nós somos família. Sangue, do mesmo sangue, ou não sendo do mesmo sangue, mas a família cristã, a família da fé, a família de Jesus Cristo. Aqui está o ensinamento. Então a gente não precisa se fixar neste versículo. Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Não, o ensinamento está ali. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é irmão, irmã, mãe. Aí sim, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Esse é o ponto crucial, mais forte deste trecho bíblico que acabamos de ouvir. Então Jesus ama a sua mãe, Jesus ama os seus parentes, mas Jesus deixa muito claro, não há superioridade porque existe o laço sanguíneo. Até mesmo não há privilégios porque existe o laço sanguíneo. O que nos faz o que nos faz família, o que nos faz irmãos é acolher e viver a palavra de Deus. Isso sim, isso é mais forte. Mais forte. E é interessante quantas vezes nós temos a nossa família, amamos a família, mas a gente tem laços com irmãos da igreja, assim, tão próximos, às vezes consideramos familiares nossos e que de fato são, não sanguíneos, mas da fé. Isso é forte, gente. O laço espiritual é muito forte na nossa vida. Então, ter a palavra, ouvir a palavra e pô-la em prática, isso nos faz família, isso nos faz irmãos, abençoados igualmente, todos igualmente. Vamos orar com esta palavra. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Jesus, porque nos faz entender que o que nos torna um contigo é a acolhida e a vivência da palavra. É pôr em prática a palavra. Independente de onde viemos, de qual nação somos, qual língua falamos, mas nos tornamos um em Cristo Jesus. Pela fé, pela comunhão, pelo amor, pela palavra de Deus. Ouça a palavra, coloque em prática a palavra, supere todo desentendimento, toda desigualdade, todo racismo, tudo isso não leva a nada, isso não tem valor nenhum. Nós somos um em Cristo Jesus, somos família em Cristo Jesus, somos irmãos em Cristo Jesus. Que essa palavra cale profundamente no nosso coração, que esta palavra nos ensine realmente a reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas e que a gente deseje cada dia mais estender os nossos laços de comunhão com os nossos irmãos de fé, com a nossa família religiosa. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um programa Manhã de Fé nesta manhã. Obrigado por nos fazer amar ainda mais a Tua palavra e saber que estamos diante dela para fazer a Tua vontade e que assim somos todos irmãos. Nos tornamos uma única família dos seguidores de Jesus, daqueles que lutam dia após dia para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer as coisas ruins e assim a conversão, a purificação, nos tornando uma grande família que segue o Senhor e que ama o Senhor. Obrigado a você que está comigo rezando todos os dias no nosso programa Manhã de Fé. Que Deus te abençoe grandemente. Continue convidando mais irmãos, mais pessoas a estarmos juntos, porque Deus tem muito para nós. E Deus, eu tenho certeza, tem feito muito por cada um de nós. Fale comigo lá no meu Instagram, Frei Renan Barros, deixe a sua mensagem, deixe o seu testemunho. Eu quero ouvir, ler aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida também, através deste programa Manhã de Fé. Que Deus te abençoe poderosamente, porque Ele te ama muito e com sua graça, com sua misericórdia, juntos estaremos
para mais um programa amanhã, quinta-feira, com o Senhor Jesus. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Presença, sempre sentimos a tua paz, Senhor. Vem nos encher da tua paz e se fazer